Existem várias medicações para a doença de Crohn, existe uma infinidade delas. Algumas são liberadas pelo SUS, você consegue na Secretaria de Saúde, outras você precisa comprar, algumas têm o custo elevadíssimo, algumas medicações aí, o custo chega a R$18.000 por mês. Então assim, é muito importante saber qual é o melhor tratamento para cada pessoa. Cada pessoa tem um tratamento, é por isso que a gente desencoraja as pessoas no consultório a procurar sobre a doença de Crohn na internet, que muitas vezes elas vão voltar extremamente desanimadas, porque eles acham que vão ter que operar, porque eles acham que vão ter que tomar determinadas medicações e na verdade muitas vezes não é nada disso que acontece. Então é muito importante quando você tem o diagnóstico de doença de Crohn, o seu médico possivelmente ele vai pedir vários exames que a gente chama de estadiamento. A gente vai querer saber como está essa doença. Então, não dá para a gente iniciar um tratamento de doença de Crohn só com uma colonoscopia, por exemplo. A doença de Crohn é uma doença que ela inflama, ela pode inflamar qualquer lugar da boca até o ânus. Então, em qualquer lugar do tubo digestivo ela pode inflamar. Existem medicações que agem melhor em determinados locais, existem medicações que agem melhor em outros locais. Então, é importante a gente ter nessa fase inicial esse estadiamento. Eu preciso ver onde a pessoa tem doença de Crohn. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente ver a gravidade da doença. Tem pessoas com sintomas muito leves, ela tem lá 2 ou 3 episódios de diarreia por dia, uma dor abdominal leve, mas tem pessoas que têm uma doença mais agressiva, ela tem perda de peso, ela tem, 8, 9 vezes indo no banheiro, ela pode ter uma anemia. Então, evidentemente, essa pessoa precisa de um cuidado maior. Normalmente a gente tem 2 estratégias de tratamento na doença de Crohn. Tem uma estratégia que a gente vai subindo pouco a pouco. Então, a gente começa com uma medicação, a gente observa, dá um prazo para ela agir, existem medicamentos que vão agir imediatamente, existem medicações que vão levar 2 semanas, 6 semanas, até 3 meses para fazer o efeito. Então, a gente não pode dizer que não está funcionando. Uma medicação que eu espero que ela funcione em 3 meses, eu não posso esperar 1 mês só, eu preciso dar o tempo para que ela funcione. Então, existe essa estratégia de tratamento que a gente faz geralmente nos quadros mais leves, que é essa estratégia do passo a passo. Mas eu tenho também uma estratégia que chama-se top-down. A medicação é uma situação em que, se o paciente apresenta uma gravidade já inicial do quadro, eu vou começar com medicações já muito mais potentes e depois talvez eu consiga regredir um pouco, mas eu preciso ser rápido. A regra para a doença de Crohn é o seguinte: quanto mais cedo a gente agir, melhor vai ser o nosso resultado. Então a gente não pode ficar esperando demais. Se a gente vê que a medicação não está fazendo o efeito, eu vou trocar, eu vou fazer troca de medicações, substituições de medicações. Então, eu tenho várias linhas de tratamento. Uma delas são os corticoides. Então, o corticoide, geralmente, as pessoas evitam de usar. Então, o corticoide é uma medicação ótima para tirar a pessoa da crise, mas ela é péssima para a gente manter, porque ela tem vários efeitos colaterais. Então, a pessoa pode ganhar peso, ela pode ter osteoporose, ela pode ter anemia, ela pode ter uma série de efeitos colaterais por conta da medicação. Então, às vezes, a gente necessita de usar naquela fase da crise, para tirar rápido, a pessoa não está conseguindo vida naquele momento, então a gente vai usar. Mas depois eu preciso retirá-lo. Às vezes, se é uma doença leve, eu posso retirar e tentar deixar sem, mas isso é raro. Normalmente eu vou precisar deixar a pessoa tomando alguma medicação de uso contínuo. Então, a primeira linha de medicação na doença de Crohn para pacientes com uma doença leve ou moderada são os chamados imunossupressores. Aí eu tenho algumas drogas, azatioprina, metotrexate, que são medicações imunossupressoras. É um nome que assusta, né? Ah, mas vai tirar a minha imunidade. A gente tem que lembrar que doença de Crohn é uma doença que faz parte de um grupo de doenças que chama-se doença inflamatória intestinal. Ou seja, existe uma inflamação. Eu preciso reduzir essa inflamação. É por isso que eu vou usar imunossupressores, que vão reduzir essa inflamação. Os imunossupressores são essas medicações que têm um tempo para começar a fazer efeito. Então, às vezes demora um pouco para ela fazer efeito, mas muitas vezes vai se atingir o teu objetivo. E aí você vai manter o uso da medicação, o uso dos imunossupressores. Se a pessoa não responde ao imunossupressor ou
se ela para de responder, quer dizer, ou ela nunca respondeu, ou ela estava respondendo, mas de repente começa a entrar em crise, eu vou pular para uma outra fase, que chama-se biológicos, as medicações biológicas. Essas medicações, elas foram uma novidade imensa na medicina, em várias doenças, inclusive na doença de Crohn. Então, mudou-se a história do paciente. Era muito comum o paciente com doença de Crohn ter que precisar de uma cirurgia, porque ele estava complicado, os remédios não funcionavam mais. E com o advento das medicações biológicas, a gente conseguiu reduzir muito a necessidade de cirurgia, de internações, melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, existem vários tipos de biológico, né? Existe a classe mais famosa a gente chama de anti-TNF. TNF é uma célula uma citocina que está aumentada na doença de Crohn. Então esses foram os primeiros, eles são extremamente efetivos. A gente tem alguns aí, infliximab, adalimumab, certolizumab, que são medicações que a gente usa para a doença de Crohn. Depois foram saindo novos grupos de biológicos. Então, hoje em dia eu não tenho só o anti-TNF, eu tenho os anti-integrinas, os anti-interleucinas, quer dizer, são várias opções que a gente pode dar para o nosso paciente para fazer um tratamento mais efetivo. Antigamente não se tinha tantas opções, então a gente ficava muito tempo com elas porque era o que a gente tinha. Mas hoje em dia a gente tem vários. Então, às vezes eu estou tratando o paciente e o paciente começa a perder a resposta. Felizmente, eu tenho outras opções de tratamento. Então, hoje o panorama da doença de Crohn, do tratamento da doença de Crohn é muito bom. E cada vez tem se estudado mais. A gente vai em vários congressos aí no Brasil e fora do Brasil, a gente vê vários estudos com medicações muito promissoras também desses grupos ou de outros grupos que vão auxiliar ainda mais no nosso tratamento. E por fim, eu vou falar um pouquinho de cirurgia. As cirurgias na doença de Crohn são cirurgias para complicações. Então, por exemplo, se o paciente tem doença de Crohn e tem fístulas são caminhos anormais ali do intestino, às vezes para a pele, próximo do ânus, que sai um pouquinho de secreção e tal. Então, se o paciente tem fístula, eu vou precisar talvez fazer a cirurgia junto com o remédio. Se o paciente tem uma complicação chamada estenose, que é um estreitamento, e às vezes o estreitamento eu consigo reverter pela medicação, mas às vezes não, às vezes é necessário cirurgia também. Então a cirurgia ela fica em segundo plano. A gente acaba sempre, hoje com essas várias opções que eu comentei em medicações, a cirurgia acaba ficando em segundo plano. Sempre a gente vai tentar essas medicações para um controle melhor da doença. Então, se você tem doença de Crohn, procure ficar tranquilo. Existem vários tratamentos, existem várias formas de se tratar para que você tenha uma excelente qualidade de vida aí, que você possa viver com a doença, mas que ela não te incomode.